Ou desperdício de dinheiro público. Nossos repórteres mostram os gastos do governo com placas de identificação para prédios públicos que já têm letreiro bem visível. As placas das ETECs e FATECs custaram quase 4 milhões de reais. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, uma pesquisa mostra que elas são mais prudentes no trânsito. E isso tem impacto no número de mortes por acidentes. Representantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos visitaram 2 centros de acolhimento da Prefeitura de São Paulo, na Cracolândia. O Conselho elogiou o aumento de vagas, mas criticou o corte de programas sociais voltados à população de rua. E ainda o combate ao tráfico de animais exóticos nas redes sociais. Policiais libertaram mais de 100 animais, entre cobras e lagartos, que eram vendidos pela internet. Agora, aqui no SP. Boa noite. Nós começamos o SP2 de hoje falando sobre o uso do dinheiro público para pagar as placas de identificação das escolas e faculdades técnicas da capital e do interior. Muitas delas foram colocadas em prédios do Centro Paula Souza, que já exibiam letreiros bem visíveis ou escondidas atrás de árvores. Acompanhe na reportagem de Wallace Lara, Carolina Giancola e Angélica Castro. O nome da escola está nítido na fachada do prédio. Mesmo assim, foi instalada bem embaixo uma placa de identificação que custou R$24 mil na Escola Técnica de Guaianazes, na Zona Leste. 24 mil poderia investir em outra coisa, né? Na frente desta outra ETEC, na Zona Oeste, nós encontramos 2 placas, uma acima da outra. E aqui ainda tem uma terceira, instalada do outro lado do prédio. No total, R$34 mil. A identificação também está clara na entrada da Escola Técnica de Osasco, na Grande São Paulo. Mas ali ao lado foram instaladas outras 2 novas placas, outros R$48 mil. Situação que se repete nas cidades do interior. Placas diferentes, lado a lado, com as mesmas informações. Em dezembro do ano passado, o SP2 mostrou o gasto do Estado com a compra de 56 placas. Depois da reportagem, o governo suspendeu o pagamento da empresa Shop Signs, contratada para o serviço. Mas esse não é o único contrato dessa empresa com o Estado. A produtora Carolina Giancola encontrou outros 6 contratos assinados com a Shop Signs Obras e Serviços Limitada para fornecer mais de 200 placas para escolas técnicas do Estado, no valor de quase 4 milhões de reais. Novamente checamos o preço de mercado com outras empresas fornecedoras de placas. E mais uma vez encontramos orçamentos muito diferentes. Placas instaladas na parede, que o governo pagou R$10 mil cada uma, foram orçadas por 3 mil. E placas com estrutura de metal, que saíram por 27 mil aos cofres públicos, no mercado, custam 11 mil reais. 2 dessas placas deveriam ter sido instaladas na ETEC Dr. José Cury, em Rio das Pedras, região de Piracicaba, como previsto no contrato de 2016. Mas o local só tem a moldura. O outro contrato previa que esta escola, que fica na zona sul de São Paulo, tivesse apenas uma placa instalada com pórtico, que é uma estrutura de metal. Mas esta está fixada naquela cobertura. Depois que nós estivemos aqui, no fim do ano passado, a escola ganhou uma segunda placa com estrutura de metal. Só que daqui da rua não dá pra gente ver. A placa foi instalada lá dentro, ao lado do estacionamento. E tem outras placas que quem passa na rua não consegue enxergar. Essa da ETEC Paulistano, na Zona Norte, está encoberta pelas árvores. Não dá nem para ver do que se trata, né? É assim que o dinheiro da população vira pó. O advogado da empresa Shop Signs Obras e Serviços informou que os orçamentos apresentados na reportagem em nada se equivalem ao projeto licitado, que, segundo a empresa, segue 28 normas técnicas da ABNT. Disse ainda que o local da instalação das placas é de responsabilidade dos diretores da escola. O Centro Paula Souza informou que os contratos para a compra de placas são resultado de uma licitação e que a empresa vencedora ofereceu o menor preço. Informou ainda que abriu uma sindicância para investigar o caso e que prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público. E sobre o orçamento solicitado pela nossa produção, nós informamos que todas as normas técnicas determinadas em contrato foram incluídas no nosso pedido.
De cada 5 pessoas que morrem em acidentes de trânsito no estado de São Paulo, apenas uma é mulher. A informação é do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, do governo do estado. Acompanhe comigo aqui outros dados. Olha só, entre as mulheres que morreram em acidentes no ano passado, 40%, um pouquinho mais só, eram pedestres que foram atropeladas. 33% eram ocupantes de veículos, eram passageiras dos carros. E apenas 19% eram motociclistas. As mulheres são minoria ao volante, isso conta nas estatísticas. Mas para os pesquisadores, esses números também mostram que elas são mais prudentes e menos agressivas no trânsito. A repórter Andressa Roger foi conferir nas ruas. Em todo o estado, as mulheres são 37,3% dos motoristas, segundo o Detran. Mas, proporcionalmente, ainda nos envolvemos muito menos em acidentes. De todas as pessoas que morreram no trânsito em São Paulo em 2017, 20% eram mulheres e apenas 6% delas estavam na direção. A mulher fica claro no comportamento dela na direção que ela tem mais prudência, respeita muito mais o outro colega, o pedestre, o ciclista, ela consegue se relacionar melhor com os outros modais no trânsito. Quando tem uma batida, você vai ver, é homem. Mulher não bate, difícil bater. Ela respeita mais as leis. Mas então por que ainda somos discriminadas muitas vezes no trânsito? Por que ainda tem gente que fala, mulher no volante, perigo constante? Para tentar entender, a gente foi ouvir o que as motoristas e os motoristas têm a dizer sobre isso. Eu acho que eles discriminam um pouco. Isso porque a gente é mais cuidadosa, né? Isso é lenda urbana, isso aí é... ou até mesmo um pouco de machismo, mas que pra mim não vale, não, isso não vale. Ela pensa muito mais antes de trocar uma faixa, ela se antecipa, não espera na última hora e fecha os outros. O Ronaldo tem uma teoria. É que o homem não quer assumir a verdade, né? Não quer assumir que ele é meio bruto, né? E a Bruna já mudou até o ditado preconceituoso. Mulher no volante, elegância constante, que é a realidade, né? Legal. E 2 pessoas foram presas por vender ilegalmente animais pela internet. Em 2 lugares, a polícia prendeu mais de 130 animais que viviam em péssimas condições. O coelho e o sagui viviam juntos, na mesma gaiola. O coati andava de um lado para o outro, assustado. Também havia animais exóticos. Um lagarto teiu vermelho, uma cobra albina e outra da espécie piton, uma das maiores serpentes do planeta. Ao todo, os policiais localizaram 131 animais. Os bichos viviam em 2 casas, uma em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e outra no Jardim Peri, zona norte da capital. Os 2 locais funcionavam como uma central do crime para o tráfico de animais. Uma condição deplorável. O local é imundo, totalmente desorganizado, sujo, as gaiolas enferrujadas, velhas, imundas. Eles visivelmente tinham sede, visivelmente estavam com fome, sem ventilação, sem iluminação natural. Era uma situação assim horrorosa. A justiça autorizou as buscas depois que a polícia descobriu o esquema que funcionava pela internet. Nós constatamos que havia nas redes sociais leilão ilegal de animais, silvestres e exóticos. Os animais eram vendidos individualmente ou em lotes. A lei de crimes ambientais proíbe o comércio de animais exóticos ou silvestres sem autorização. O próximo passo da polícia é tentar identificar outros vendedores e também quem compra esses animais. O crime é o mesmo, tanto para quem comercializa quanto para quem adquire os bichos. Os 2 homens vão responder em liberdade. Os animais foram levados para o Parque Anhanguera para tratamento. Você vai ver a seguir, pancadas isoladas de chuva deixaram pontos de alagamento na Grande São Paulo e ainda pode chover mais. Agora, dá uma olhadinha no trânsito aqui na Marginal Pinheiros, pertinho da gente, no sentido do Cebolão. Tá tudo travado. A gente volta já já com outras notícias. O Conselho Nacional de Direitos Humanos se reuniu hoje com entidades que atuam na Cracolândia. O Conselho informou que a Prefeitura da capital conseguiu ampliar o número de vagas em abrigos, mas teme o fim de políticas públicas para os usuários de drogas.
Os representantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos foram a 2 centros temporários de acolhimento hoje cedo. Esses CTAs recebem usuários de drogas e moradores de rua. A missão veio conferir se as recomendações feitas em maio do ano passado estão sendo cumpridas pela Prefeitura da capital. Para a comissão, a Prefeitura conseguiu ampliar o número de vagas. O que chamou a atenção da comissão desta vez foi o corte de programas. Recentemente, a Prefeitura fechou 2 hotéis na Cracolândia e anunciou que vai cancelar o pagamento de uma bolsa a quem varria as ruas da região. Então nós estamos buscando, na verdade, identificar todas essas pessoas e garantir que elas continuem e mantenham a política pública. A Prefeitura disse que a população de rua não foi prejudicada. Os programas anteriores, eles não funcionavam, né? A gente tem só no trabalho, que é a empregabilidade para pessoas em situação de rua, em 4 anos a gestão anterior empregou 16 pessoas e em 1 ano a gente empregou 1.752. À tarde, o Conselho Nacional de Direitos Humanos se reuniu aqui mesmo, na região da Luz, com moradores, comerciantes e representantes de organizações que atendem os usuários de drogas. A intenção foi ouvir sobre as dificuldades que eles têm para trabalhar aqui. Mais de 20 pessoas participaram do encontro. Algumas denunciaram atos de violência de policiais militares e guardas civis. Em todas as tentativas que a gente faz para poder registrar isso e fazer denúncia sobre a atuação inadequada dos equipamentos de segurança pública, nós somos coagidos por parte dos próprios policiais, em alguns momentos até tendo os aparelhos tomados, né, e os registros feitos apagados. Disseram também que a Prefeitura está dificultando o atendimento aos usuários de crack. A expectativa de desmonte dessas políticas é absolutamente dramática, para dizer o mínimo, na vida dessas pessoas. No dia 21, os representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos devem apresentar o relatório desta visita à Cracolândia para a Prefeitura da capital. A Prefeitura diz que criou a maior rede de atendimento social e de saúde para usuários de álcool e drogas do país e que o Conselho demonstra desconhecimento da atual realidade da região da Luz. Sobre o fim da Bolsa Varrição, a Prefeitura afirma que das 263 pessoas beneficiadas, 43 vão continuar recebendo mediante atividade profissional e de qualificação. Em relação às supostas ações violentas, a PM disse que a Corregedoria mantém um plantão de 24 horas, onde podem ser feitas eventuais denúncias. O prefeito João Dória defendeu hoje em Brasília o decreto que garante proteção policial para ex-prefeitos da capital, esposas e filhos, por até 1 ano depois do fim do mandato. Dória afirmou que vai devolver aos cofres públicos os valores gastos com a própria segurança. Programa para todos os futuros prefeitos da cidade de São Paulo. E para que não houvesse também mais dúvidas e nem polêmicas, eu já disse que o valor correspondente mês a mês a esta segurança será reembolsada por mim pessoalmente à Prefeitura de São Paulo. Você, quando está num cargo público, você tem que assumir responsabilidade e ter atitudes de confronto muitas vezes, inclusive com facções criminosas. E essas facções criminosas ameaçam, evidentemente, o agente público constantemente em diferentes níveis, sobretudo aquele do qual emana a ordem e orientação para ações desse tipo. Vai significar menos PM nas ruas. João Dória participou de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer e prefeitos de capitais para discutir segurança pública. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo aprovou por unanimidade o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. Agora o funcionalismo público de São Bernardo passa a ter os mesmos direitos dos trabalhadores das empresas privadas ligadas ao programa Empresa Cidadã do governo federal. Pela lei, o direito à licença paternidade de 20 dias é assegurado a partir do nascimento do filho, da guarda judicial para a adoção ou adoção. A lei federal entrou em vigor em janeiro do ano passado. Hoje choveu forte de novo aqui na capital. Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Tramontina, boa noite a todos. Olha, o Globocop gravou no fim da tarde as consequências da chuva, como esse alagamento aqui lá em Osasco. Choveu forte em quase toda a capital e hoje ainda não se descarta mais alguma chuva, Tramontina. E amanhã o que vai acontecer? Bom, amanhã o vento que está soprando do mar vai continuar vindo para cá, ajudando a aumentar as nuvens em superfície e em altitude temos
outros ventos mais fortes, representados aqui por essas setas vermelhas. Esses ventos vão acelerar a subida desse ar úmido e aí a gente tem a formação das nuvens carregadas. Tem possibilidade de chover já de manhã aqui na capital e à tarde fica menos quente, com máxima de 26 graus. Temos também possibilidade de chuva forte em quase todo o estado, na capital inclusive, pior aqui na região do litoral. Tramontina. Obrigado, Eli. De nada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Assim termina o SPTV. No Globoplay, você revê todas as reportagens. Notícias do Brasil e do mundo, Jornal Nacional, às 8h15. Boa noite a todos e até amanhã. Que fica na zona sul de São Paulo, tivesse apenas uma placa instalada com pórtico, que é uma estrutura de metal. Mas esta está fixada naquela cobertura. Depois que nós estivemos aqui, no fim do ano passado, a escola ganhou uma segunda placa com estrutura de metal, só que daqui da rua não dá pra gente ver. A placa foi instalada lá dentro, ao lado do estacionamento. E tem outras placas que quem passa na rua não consegue enxergar. Essa da ETEC Paulistano, na Zona Norte, está encoberta pelas árvores. Não dá nem pra ver do que se trata, né? É assim que o dinheiro da população vira pó. O advogado da empresa Shop Signs, Obras e Serviços informou que os orçamentos apresentados na reportagem em nada se equivalem ao projeto licitado, que, segundo a empresa, segue 28 normas técnicas da ABNT. Disse ainda que o local da instalação das placas é de responsabilidade dos diretores da escola. O Centro Paula Souza informou que os contratos para a compra de placas são resultado de uma licitação e que a empresa vencedora ofereceu o menor preço. Informou ainda que abriu uma sindicância para investigar o caso e que prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público. E sobre o orçamento solicitado pela nossa produção, nós informamos que todas as normas técnicas determinadas em contrato foram incluídas no nosso pedido. De cada 5 pessoas que morrem em acidentes de trânsito no estado de São Paulo, apenas uma é mulher. A informação é do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, do Governo do Estado. Acompanhe comigo aqui outros dados. Olha só, entre as mulheres que morreram em acidentes no ano passado, 40%, um pouquinho mais só, eram pedestres que foram atropeladas. 33% eram ocupantes de veículos, eram passageiras dos carros. E apenas 19% eram motociclistas. As mulheres são minoria ao volante, isso conta nas estatísticas. Mas para os pesquisadores, esses números também mostram que elas são mais prudentes e menos agressivas no trânsito. A repórter Andressa Roger foi conferir nas ruas. Em todo o estado, as mulheres são 37,3% dos motoristas, segundo o Detran. Mas, proporcionalmente, ainda nos envolvemos muito menos em acidentes. De todas as pessoas que morreram no trânsito em São Paulo em 2017, 20% eram mulheres e apenas 6% delas estavam na direção. A mulher fica claro no comportamento dela na direção que ela tem mais prudência, respeita muito mais o outro colega, o pedestre, o ciclista, ela consegue se relacionar melhor com os outros modais no trânsito. Quando tem uma batida, você vai ver, é homem. Mulher não bate, difícil bater. Um pouquinho mais só eram pedestres que foram atropeladas. 33% eram ocupantes de veículos, eram passageiras dos carros. E apenas 19% eram motociclistas. As mulheres são minoria ao volante, isso conta nas estatísticas. Mas para os pesquisadores, esses números também mostram que elas são mais prudentes e menos agressivas no trânsito. A repórter Andressa Roger foi conferir nas ruas. Em todo o estado, as mulheres são 37,3% dos motoristas, segundo o Detran. Mas, proporcionalmente, ainda nos envolvemos muito menos em acidentes. De todas as pessoas que morreram no trânsito em São Paulo em 2017, 20% eram mulheres e apenas 6% delas estavam na direção. A mulher fica claro no comportamento dela na direção que ela tem mais prudência, respeita muito mais o outro colega, o pedestre, o ciclista, ela consegue se relacionar melhor com os outros modais no trânsito. Quando tem uma batida, você vai ver, é homem. Mulher não bate, difícil bater. Ela respeita mais as leis. Mas então por que ainda somos discriminadas muitas vezes no trânsito? Por que ainda tem gente que fala, mulher no volante, perigo constante?
Para tentar entender, a gente foi ouvir o que as motoristas e os motoristas têm a dizer sobre isso. Eu acho que eles discriminam um pouco. Isso porque a gente é mais cuidadosa, né? Isso é lenda urbana, isso aí é... Ou até mesmo um pouco de machismo, mas que pra mim não vale, não. Isso não vale. Ela pensa muito mais antes de trocar uma faixa, ela se antecipa, não espera na última hora e fecha os outros. O Ronaldo tem uma teoria. É que o homem não quer assumir a verdade, né? Não quer assumir que ele é meio bruto, né? E a Bruna já mudou até o ditado preconceituoso. Mulher no volante, elegância constante, que é a realidade, né? Legal. E 2 pessoas foram presas por vender ilegalmente animais pela internet. Em 2 lugares, a polícia prendeu mais de 130 animais que viviam em péssimas condições. O coelho e o sagui viviam juntos, na mesma gaiola. O coati andava de um lado para o outro, assustado. Também havia animais exóticos. Um lagarto teiu vermelho, uma cobra albina e outra da espécie piton, uma das maiores serpentes do planeta. Ao todo, os policiais localizaram 131 animais. Os bichos viviam em 2 casas, uma em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e outra no Jardim Peri, zona norte da capital. Os 2 locais funcionavam como uma central do crime para o tráfico de animais. Uma condição deplorável. O local é imundo, totalmente desorganizado, sujo, as gaiolas enferrujadas, velhas, imundas. Eles visivelmente tinham sede, O Centro Paula Souza informou que os contratos para a compra de placas são resultado de uma licitação e que a empresa vencedora ofereceu o menor preço. Informou ainda que abriu uma sindicância para investigar o caso e que prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público. E sobre o orçamento solicitado pela nossa produção, nós informamos que todas as normas técnicas determinadas em contrato foram incluídas no nosso pedido. De cada 5 pessoas que morrem em acidentes de trânsito no estado de São Paulo, apenas uma é mulher. A informação é do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, do Governo do Estado. Acompanhe comigo aqui outros dados. Olha só. Entre as mulheres que morreram em acidentes no ano passado, 40%, um pouquinho mais só, eram pedestres que foram atropeladas. 33% eram ocupantes de veículos, eram passageiras dos carros. E apenas 19% eram motociclistas. As mulheres são minoria ao volante, isso conta nas estatísticas. Mas para os pesquisadores, esses números também mostram que elas são mais prudentes e menos agressivas no trânsito. A repórter Andressa Roger foi conferir nas ruas. Em todo o estado, as mulheres são 37,3% dos motoristas, segundo o Detran. Mas, proporcionalmente, ainda nos envolvemos muito menos em acidentes. De todas as pessoas que morreram no trânsito em São Paulo em 2017, 20% eram mulheres e apenas 6% delas estavam na direção. A mulher fica claro no comportamento dela na direção que ela tem mais prudência, respeita muito mais o outro colega, o pedestre, o ciclista, ela consegue se relacionar melhor com os outros modais no trânsito. Quando tem uma batida, você vai ver, é homem. Mulher não bate, difícil bater. Ela respeita mais as leis. Mas então por que ainda somos discriminadas muitas vezes no trânsito? Por que ainda tem gente que fala mulher no volante, perigo constante? Para tentar entender, a gente foi ouvir o que as motoristas e os motoristas têm a dizer sobre isso. Eu acho que eles discriminam um pouco. Isso porque a gente é mais cuidadosa, né? Isso é lenda urbana, isso aí é... Ou até mesmo um pouco de machismo, mas que pra mim não vale, não. Isso não vale. Ela pensa muito mais antes de trocar uma faixa, ela se antecipa, não espera na última hora e fecha os outros. O Ronaldo tem uma teoria. É que o homem não quer assumir a verdade, né? Não quer assumir que ele é meio bruto, né? E a Bruna já mudou até o ditado preconceituoso. Mulher no volante, elegância constante, que é a realidade, né? Legal. E 2 pessoas foram presas por vender ilegalmente animais pela internet. Em 2 lugares, a polícia prendeu mais de 130 animais que viviam em péssimas condições. E letreiros bem visíveis ou escondidas atrás de árvores. Acompanhe na reportagem de Wallace Lara, Carolina Giancola e Angélica Castro.
O nome da escola está nítido na fachada do prédio. Mesmo assim, foi instalada bem embaixo uma placa de identificação que custou R$24 mil na Escola Técnica de Guaianazes, na Zona Leste. 24 mil poderia investir em outra coisa, né? Na frente desta outra ETEC, na Zona Oeste, nós encontramos duas placas, uma acima da outra. E aqui ainda tem uma terceira, instalada do outro lado do prédio. No total, R$34 mil. A identificação também está clara na entrada da Escola Técnica de Osasco, na Grande São Paulo. Mas ali ao lado foram instaladas outras duas novas placas, outros R$48 mil. Situação que se repete nas cidades do interior. Placas diferentes, lado a lado, com as mesmas informações. Em dezembro do ano passado, o SP2 mostrou o gasto do Estado com a compra de 56 placas. Depois da reportagem, o governo suspendeu o pagamento da empresa Shop Signs, contratada para o serviço. Mas esse não é o único contrato dessa empresa com o Estado. A produtora Carolina Giancola encontrou outros 6 contratos assinados com a Shop Signs Obras e Serviços Limitada para fornecer mais de 200 placas para escolas técnicas do Estado, no valor de quase R$4 milhões. Novamente checamos o preço de mercado com outras empresas fornecedoras de placas e mais uma vez encontramos orçamentos muito diferentes. Placas instaladas na parede, que o governo pagou R$10 mil cada uma, foram orçadas por R$3 mil. E placas com estrutura de metal, que saíram por R$27 mil aos cofres públicos, no mercado, custam R$11 mil. Duas dessas placas deveriam ter sido instaladas na ETEC Dr. José Cury, em Rio das Pedras, região de Piracicaba, como previsto no contrato de 2016. Mas o local só tem a moldura. O outro contrato previa que esta escola, que fica na zona sul de São Paulo, tivesse apenas uma placa instalada com pórtico, que é uma estrutura de metal. Mas esta está fixada naquela cobertura. Depois que nós estivemos aqui, no fim do ano passado, a escola ganhou uma segunda placa com estrutura de metal, só que daqui da rua não dá pra gente ver. A placa foi instalada lá dentro, ao lado do estacionamento. E tem outras placas que quem passa na rua não consegue enxergar. Essa da ETEC Paulistano, na Zona Norte, está encoberta pelas árvores. Não dá nem para ver do que se trata, né? É assim que o dinheiro da população vira pó. O advogado da empresa Shop Signs Obras e Serviços informou que os orçamentos apresentados na reportagem em nada se equivalem ao